Você sabia que aquela galera que Paulo dá um alô ao final das suas cartas e que ninguém presta atenção pode trazer informações preciosíssimas para a gente? Pois é, por exemplo, você sabia que as duplas sertanejas começaram naquela época? Se você ler Romanos 16, você vai encontrar Trifena e Trifosa fazendo o primeiro modão do mundo antigo. Mas, falando sério, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um personagem muito importante que é basicamente mencionado nesse finalzinho das cartas de Paulo. Vem com a gente, embarque nessa história com o IBARC. Olá meus amigos, eu sou o Thiago do IBARC e hoje nós vamos falar sobre uma descoberta muito legal da cidade de Corinto, na Grécia. Muitas pessoas lançam várias críticas ao texto bíblico e, por exemplo, à historicidade de Jesus, por não terem provas materiais a seu respeito, sem conhecer, na verdade, o contexto em que a arqueologia e a história trabalham. Primeiro que as provas materiais não são o único meio de se provar um acontecimento ou um personagem. Segundo, que esse tipo de prova, que eles entendem, são prédios, inscrições, nomes em moedas e coisas do tipo, que estão basicamente restritas a grandes personagens políticos, administrativos, religiosos. E se você conhece um pouquinho da história de Jesus Cristo, você sabe que ele passou bem longe de qualquer cargo desse tipo. Portanto, é altamente improvável que você encontre uma moeda dedicada a Jesus Cristo, um arco construído em homenagem a Jesus, ou uma placa como essa, que é um concreto no chão da cidade de Corinto, com o nome de Jesus, sendo algo contemporâneo à sua vida, porque de fato ele não exerceu nenhuma função nesse sentido religiosa, política ou administrativa. Isso não acontece só com Jesus ou com os personagens bíblicos. Outros tantos personagens da história, como os filósofos gregos também, e que ninguém ousa questionar a sua historicidade, não têm provas materiais nesse sentido a seu respeito. São outros elementos que a história e a arqueologia usam para identificar a existência de um personagem que nós vamos tratar em outro momento. Mas nesse sentido, deixa eu jogar um aperitivo para vocês. O contexto histórico, arqueológico em que personagens viveram é de suma importância para a sua comprovação histórica. Essa placa, por exemplo, encontrada em 1929, vai dizer o seguinte: Erasto, comissário de obras públicas, custeou as despesas dessa pavimentação. Agora sim, estamos falando de um funcionário público. E claro, agora faz sentido termos uma placa, uma prova material com o seu nome. Apesar disso, nós não sabemos muito sobre ele, apenas de que ele é mencionado, possivelmente é a mesma pessoa, 3 vezes no Novo Testamento. A primeira, no livro de Atos, capítulo 19. Depois, em 2 cartas de Paulo, nas famosas saudações que a gente costuma não prestar muita atenção, na carta aos Romanos e também na segunda carta a Timóteo. Eis aí um companheiro de Paulo, comprovado pela arqueologia. Ele era administrador da cidade de Corinto. E Paulo fala isso em suas cartas, que está mandando uma carta aos romanos com saudação de Erasto, administrador da cidade. Este, por exemplo, é um bom argumento para dizer que Paulo escreveu a carta aos romanos enquanto ele estava na cidade de Corinto. Vemos assim que a Bíblia não está falando de mitologia, ela não inventa personagens, ela não inventa lugares, pelo contrário, cada vez mais a arqueologia comprova os lugares que são citados na Bíblia, os personagens que ali aparecem. E dessa forma, a gente consegue, ainda que com um quebra-cabeça incompleto, montar um cenário de perfeita condição histórica do texto bíblico. Você não tem erros históricos de lugares, de pessoas, de cargos. Você tem, pelo contrário, a gente tem uma precisão incrível no texto bíblico. Lugares reais, pessoas de verdade. E muitas delas, assim como eu e você, não teremos placas com o nosso nome. Com o passar do tempo, eu e você seremos apagados da história. Mas, de forma alguma, nós deixamos de estar vivos hoje. Portanto, quando você se depara com o texto bíblico, saiba que às vezes a gente não vai ter uma prova material, como alguns exigem, de forma até injusta, já que não fazem a mesma coisa com outros personagens da história. Mas nós estamos lidando com pessoas que
que viveram, que tiveram suas histórias contadas e que nós podemos confiar da fidelidade desse texto. E é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever, de curtir o canal, de fazer algum comentário. Deixa aí, vamos interagir. E assim o algoritmo do YouTube, aquele robozinho que mede quantas pessoas estão assistindo o nosso vídeo, ele pode entender que é um vídeo relevante, importante, ele vai distribuir isso para que outras pessoas possam acompanhar esse conteúdo. Embarque, aqui você embarca na história.